Vamos falar de cobertura de cabelos brancos para loiros, só que uma cobertura sem amônia. E aí entra a questão, é tintura ou é tonalizante? Porque quando a gente fala em coloração sem amônia, o pensamento que vem instantaneamente então é um tonalizante. Ok a gente pensar que é só tonalizante que não tem amônia, mas hoje em dia a tecnologia está bem avançada e nós temos no mercado colorações, que são tinturas, colorações permanentes sem amônia. E qual é a diferença? Depois eu vou te explicar qual é a diferença entre a coloração permanente e o tonalizante. Porque antes eu quero te mostrar esse cabelo que está com uma raiz crescida, ela tem praticamente 100% de brancos e um tom de loiro bem lindo. Eu já faço o cabelo dela há muito tempo e antigamente nós usávamos a coloração à base de amônia. Os dois últimos retoques já foram com Igora Zero Amônia. Então tu pode perceber aqui, esse é um detalhe importante porque muitos me perguntam daqui uma semana o que vai acontecer. O que vai acontecer é que a coloração permanece porque é uma coloração permanente, ela não vai desbotar à medida que vai lavando. Aqui nós temos um mês de crescimento e olha o tom, principalmente nesse pedaço aqui, que foram as últimas aplicações feitas com essa nova coloração. Ela é uma cobertura mais luminosa, porque é um loiro muito claro. Quanto mais clara for a cor, maior a luminosidade, mas é uma cobertura que fixa. E aí hoje tu vai acompanhar comigo a aplicação dessa coloração e o resultado. E numa outra aula tu vai poder acompanhar uma tonalização, uma nova técnica chamada refreshing da cor, que seria um banho de brilho reinventado para cabelos loiros como o dela. Como eu posso tonalizar, devolver a intensidade da cor sem a utilização da amônia. Vamos preparar? Eu vou preparar aqui o 900, que ele é o tom responsável pela cobertura do branco, até porque o cabelo dela tá entre um 9 e um 10. Quem realmente cobre é o 900, porque essas duas cores que eu vou adicionar, que é o 1014, na Igora ele é cinza bege, com 10-0 para diluir um pouco esse cinza bege, porque ele é uma cor bem mais fria. Então, exemplo, eu vou usar 10 ml e 10 ml desse, dá 20, e aí eu vou adicionar 20 ml do 900, metade da base e metade da cor fantasia, com loção Igora 9%, 30 volumes, porque a série 00, ela é utilizada com 30 volumes para manter a altura de tom. O que acontece se nós utilizarmos com 20? Ela vai ficar um pouquinho mais fechada, vai dar uma escurecida. Então aqui eu coloquei os 20 ml do 900. Vou adicionar 10 do 10-0 e 10 do 1014. O que é importante quando a gente mistura mais de uma cor? A gente mesclar essa mistura. Então eu vou misturar aqui as três cores. E depois da mistura eu vou adicionar a loção em partes iguais. O uso da balança é fundamental, né? Coloração não se prepara no olho e a loção da Igora, ela tem um pH mais baixo, ela tem bastante óleos na formulação para deixar a coloração com mais tratamento. Ou seja, use a coloração com a mesma marca do oxidante, que é bem importante, tá? Essa semana eu recebi uma pergunta aí nos comentários de uma aluna. O que é 9%? É uma boa pergunta. 9% é o percentual de peróxido em 30 volumes.
Isso indica que tem um pH balanceado, estabilizado, me dá segurança de que realmente tem 30 volumes ali dentro. E vamos lá aplicar. Vamos iniciar a aplicação somente nesse crescimento, pincel menor hoje, porque a raiz é uma raiz só de 1 centímetro, tá curtinha. Aí eu vou ter o cuidado de aplicar somente nessa parte branquinha aqui, sem puxar. Porque às vezes o que acontece? Eu vou levando pra cá e ele vai fechando. Então, bem restrita a aplicação no crescimento. Enquanto tá agindo, estamos na pausa do retoque de raiz, que o tempo de pausa para a cobertura de cabelos brancos é 45 minutos. Eu vou conversar rapidamente contigo sobre a diferença entre tinta e tonalizante. Então eu coloquei aqui a caixa da Igora Zero Amônia, do lado de Igora Vibrance, que é o tonalizante, e aí você pode ver que tem a emulsão dele e a loção da Igora. Porque a Igora Zero Amônia, ela pode ser utilizada tanto com a loção da Igora normal, 10, 20, 30 volumes, quanto com a emulsão do tonalizante, que vai entrar uma aula aí eu mostrando a tonalização, o refreshing da cor, utilizando Igora Zero Amônia com a emulsão do tonalizante. Mas assim, qual é a diferença entre eles? Se ambos são sem amônia. O tonalizante, ele é chamado de coloração demi-permanente. E a coloração demi-permanente, ela combina pigmento direto, que é um pigmento que age mais na cutícula, e pigmento oxidativo, que ele age mais no córtex, dentro do fio do cabelo. Só que demi-permanente, o que acontece? Vai lavando e ele vai saindo. Ele tem uma durabilidade de 25 lavagens aproximadamente. Tem cores que vão durar menos, que vão durar em torno de 12 lavagens, que são os tons para loiros, quando a gente tonaliza mechas, e os demais tons 25 lavagens. E aqui nós temos uma coloração permanente. E a coloração permanente, ela é a base de pigmento oxidativo, ou seja, ela atua dentro do córtex. Então ela vai lá dentro do fio e transforma o pigmento natural em artificial. Com a coloração permanente eu consigo clareamento, com a demi-permanente não, porque o tonalizante ele é tom sobre tom e a coloração permanente, além de nós termos uma cobertura maior dos brancos, eu consigo fazer tom sobre tom, mas eu também posso clarear tonalidades. Então essa é a diferença entre tinta e tonalizante, mas ambas agora não possuem amônia, porque isso é uma tendência nas tecnologias. Nós temos fórmulas mais suaves. E no caso de Igora Zero Amônia, a gente fala de máxima performance, coloração permanente, embalagem sustentável, 100% cobertura de brancos e formulação vegana, que isso é uma tendência forte de mercado, essas fórmulas serem mais limpas. Depois dos 45 minutos, né, ele foi lavado, foi feito o refreshing do comprimento e pontas, mas eu quero te mostrar o detalhe primeiro da raiz. Nós utilizamos o 900 com 1014, que é cinza bege, com 10-0, que é o tom natural, porque a Igora Zero Amônia, ela tem muito mais naturalidade e ela revela bem o pigmento que nós colocamos. Então ela parece o cinza, ela parece o bege. E eu gosto de diluir com 10-0
porque só o 1014 com 900 fica bem cinza. E como ela tem um cabelo mais bege no comprimento e pontas, é necessário ter essa diluição, senão a raiz fica muito diferente. O que a gente percebe aqui, ó? Lembra que a raiz dela é 100% branca? Ela nos dá uma luminosidade nessa cobertura, mas é uma cobertura muito satisfatória com uma coloração que não tem amônia. E levando em consideração que nós trabalhamos na altura do 9 e do 10. Eu já usava antigamente nela Iguara Royal normal com amônia. Claro que a cobertura é ainda superior por causa da amônia, mas ela sendo uma coloração sem amônia, a cobertura é maravilhosa, como tu pode ver aqui o resultado, parte posterior também do cabelo. Olha só a naturalidade e a cobertura. Tu percebe a luminosidade, mas como tu viu ela antes, quando ela chegou, tinha o crescimento, a cor não desbota e aí tu retoca e ela dá aquela esfriadinha na cor. E depois, conforme o tempo vai passando, ela vai ganhando cada vez mais naturalidade. Por isso que quando o cabelo cresce, a gente não percebe aquela raiz tão gritante, porque ela mantém naturalidade com essa questão dela ser sem amônia. Deixa eu te mostrar aqui na lateral também. Olha só essa nuance. Ela te dá um resultado até ligeiramente mais frio, mas é impressionante. Assim, uma coisa que me choca é essa questão da cobertura, mesmo ela não possuindo amônia. Uma coloração fantástica aí para os clientes que buscam naturalidade, mas que buscam mais saúde para o couro cabeludo. Porque eu posso continuar usando Iguara Royal normal nela, por exemplo, mas se eu tô com um enfoque de manter a saúde da pele para essas clientes que estão com queda de cabelo, com sensibilidade, com escamação no couro cabeludo, a formulação sem amônia, ela é fundamental. E quero te convidar para assistir a próxima aula, que eu vou mostrar a técnica que foi utilizada no comprimento e pontas de refreshing da cor.